A gente entrevistou, a Hobbs lembrou bem aí, o Ricardo Petraglia, acho que há 2 meses, né, umas 8 semanas, e ele estava falando a respeito de que ele não vê grandes diferenças entre a cannabis recreativa e a cannabis medicinal. Como é que você sente essa questão? Existe diferença entre as duas coisas e por que você crê que existe tamanho estigma ainda sobre o tratamento com a planta? Então, eu acho que não existe... Uma vez eu ouvi a seguinte frase: todo uso é terapêutico. Uhum. E aí, quando eu ouvi isso há alguns anos atrás, eu falei, isso é papo de maconheiro. E não era. Porque quando você está trabalhando com isso, você recebe pessoas e você começa a entender que a substância, a planta, ela tem os canabinoides. Uhum. E esses canabinoides, independente se for via óleo, igual a Roberta toma, ou se for via fumar nunca é recomendado porque você está mandando monóxido de carbono para dentro do seu pulmão. Eu fumo tabaco, então, assim, se eu fumasse só maconha, seria menos prejudicial. Mas quando você vaporiza, por exemplo, nos países onde a maconha é regulamentada, os médicos prescrevem vaporizar, assim como outros medicamentos que você vaporiza. Uhum. Então, a diferença do uso que as pessoas falam, uso medicinal e uso recreativo, muitas vezes não existe nenhuma diferença, porque a pessoa que pega ali um baseado para fumar, muitas vezes ela está ali buscando um alívio, ou porque chegou cansada do trabalho, quer relaxar, muitas vezes ela fuma antes de dormir, ou muitas vezes fuma porque está ansioso e sente... É até bom a gente lembrar que a OMS, Organização Mundial da Saúde, coloca no conceito de saúde o bem-estar. Então, se você for pensar que uma pessoa fuma por causa do seu bem-estar, a gente está falando de saúde, né? Então, tanto que quando a gente vai para a Marcha da Maconha, a gente coloca uma faixa lá, maconha é questão de saúde, né? Uso recreativo, seria assim, igual a pessoa... Existe, a gente não fala, por exemplo, uso recreativo do álcool. Vou ali tomar um álcool recreativo. Esse termo recreativo, a gente nem usa mais, assim, dentro do nosso universo, a gente nem usa mais, a gente fala de uso adulto responsável. Tá. Porque a gente entende que, cara, a pessoa tem o direito de usar, de fazer uso da substância que ela bem entendeu, o corpo é dela, ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu também concordo com o Ricardo Petraglia, eu acho que uso é uso terapêutico, isso porque a gente nem entrou ainda na questão, né, a gente podia falar assim, outros tipos de uso religioso, ritualístico, né, que nem tem ayahuasca, mas tem da cannabis também, tem da maconha. Uhum. Então, eu acho que o uso é terapêutico, né? Tanto que existe na nossa militância ali no ativismo essa discussão para a gente chegar aí num denominador comum, né? Como é melhor a gente abordar? Maconha terapêutica, maconha medicinal, maconha, né? Então, eu acho que uso é uso e maconha é maconha. Você sabe que quando eu comecei a compartilhar com os meus amigos que eu tinha iniciado o tratamento, né? A primeira pergunta que vinha era: Roberta, dá barato? Uhum. E eu respondo, pelo menos a quantidade que eu tomo é não. Né? Não altera a consciência. Não. Porque até onde eu entendi, Margarete me corrija se eu estiver errada, quando você faz a extração, né, da cannabis, existem diferentes tipos de canabidioides ali presentes, né? Então você tem o THC, você tem o CBD, enfim, você tem óleo só de THC, você tem óleo, então, enfim. Então, assim, eu vejo um pouquinho uma diferença entre o recreativo e o medicinal, porque é possível você extrair exatamente o que você precisa para o seu tratamento. Tá. Diferentemente de fumar um baseado, que você está botando tudo para dentro. Sim. E aí, de fato, né, o pacote completo, certo? Certo, mais ou menos, assim, ó, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, assim, uma diferença entre o fumado e o ingerido, né? Eu falo, às vezes, brincando, maconha líquida e maconha sólida. Quando você, por exemplo, está em tratamento de quimioterapia, por exemplo, a maconha fumada é muito mais recomendada ou vaporizada, né? Porque a ação é muito mais rápida. Então, se você precisa que o enjoo passe ou que uma tremedeira, o Parkinson, né, ele está ali numa crise de tremedeira, eu não sei nem se é a tremedeira que usa o termo, mas
e ele está precisando de um resultado mais emergencial, o ideal é que ele fume, porque em 5 minutos ele consegue passar o enjoo, tal. A maconha ingerida, o óleo, que é que igual você toma, ele vai demorar mais ou menos 1 hora, 1h30 para você sentir os efeitos. Então, e também ele demora mais tempo para passar o efeito. Então, por exemplo, a maconha fumada ou vaporizada, em 5 minutos você sente os efeitos, seja CBD ou THC, que já vou falar. E demora 1 hora, mais ou menos, para passar. O ingerido, você toma, demora 1h30, mais ou menos, para você sentir o efeito, mas também a ação é mais prolongada, às vezes dura até 4 horas. Então, dependendo do tipo de patologia, às vezes o médico, se a gente vivesse num país onde a maconha, a erva, né, in natura fosse regulamentada, o médico, dependendo, ele poderia prescrever para uma emergência a erva vaporizada e para a noite, por exemplo, que ele precisa de uma durabilidade maior, de um tipo de ação maior, a maconha ingerida. Agora, CBD e THC. O THC, em baixas doses, ele é assim, tão fundamental quanto o CBD, o THC. O THC, por exemplo, ele é necessário, por exemplo, para quem está em quimioterapia. Não adianta CBD, tem que ser o THC. Tanto que existe uma molécula já sintetizada de THC, que é o dronabinol, que, inclusive, vai ser incorporado agora aqui para ser distribuído no SUS, no Rio de Janeiro. E o CBD, ele é uma molécula que ela ficou muito famosa, né, de 2014 para cá, porque realmente é aquela que não dá que nem ele falou que não dá o barato, e também ela é anti-inflamatória, e tem outras moléculas, o CBG, o THCV. Então, assim, a planta ela tem mais de 300 substâncias e todas são utilizadas medicinalmente, né? Todas são. Mas o THC o CBD poderia, por exemplo, ser feito uso recreativo também, enfim, porque o barato ele pode ser, como se diz, confortável para algumas pessoas. Por exemplo, eu tomo THC de manhã, que eu não falo que dá barato, ele me melhora o humor. Tá. Então, assim, é um pouco mais complexo assim do que CBD é recreativo e THC é recreativo e CBD é medicinal. Os dois, todos são medicinais. Não sei se eu fui clara. Totalmente clara. Me parece que existem propriedades terapêuticas que podem ser utilizadas de diferentes maneiras, dependendo da situação, dependendo do paciente. Diferentes composições. Exato, exatamente. Dependendo do objetivo.